Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Eu quero nesse vídeo ajudar você com uma reflexão acerca da identidade. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal em outras oportunidades, mas eu considero que ele é tão importante que merece novos vídeos, novas reflexões. Olha só, todos nós temos uma necessidade natural de constituir uma identidade. O que é identidade? Uma imagem que nós temos de nós mesmos, mais ou menos estável. Todos nós precisamos constituir uma identidade por N razões. Uma delas, por exemplo, é a previsibilidade. Não é possível, seria uma experiência insuportável viver tendo que pensar o tempo todo como é que eu vou reagir a determinadas situações, como é que eu vou lidar com certas situações, quais são os meus gostos, quais são as minhas preferências. Se nós tivéssemos que ficar nos fazendo essas perguntas o tempo inteiro, a vida seria absolutamente insustentável, insuportável. Quando você constitui uma identidade, uma imagem mais ou menos estável de você mesmo, você tem uma referência para pensar quais são os seus gostos, suas preferências, como é que provavelmente você lidaria em determinadas situações. Então, uma identidade nos fornece uma certa sensação de segurança e previsibilidade. Então, todos nós precisamos constituir uma identidade, uma necessidade psicológica natural. Porém, o que pode acontecer nas nossas vidas? Qual é o risco que nós temos? É o risco de constituirmos uma identidade que não seja apenas mais ou menos estável, mas seja uma identidade fixa, rígida, imutável. Esse insight sobre a possibilidade de construirmos uma identidade muito fixa, muito rígida, e de padecermos os efeitos deletérios de fazer isso, esse insight me veio quando eu estava na graduação de psicologia, mais ou menos ali no sexto, sétimo período, quando eu estava fazendo uma atividade de extensão num ambulatório de lesões dermatológicas, ou seja, num espaço dentro da universidade que atendia pacientes que padeciam de feridas. Na maioria das vezes, essas feridas eram lesões crônicas, ou seja, o sujeito às vezes ficava 10 anos, 20 anos com aquela lesão. E aí você pode me perguntar, Lucas, mas como é possível uma pessoa viver 10 anos com uma ferida no corpo? Geralmente o que acontecia é que essas feridas se fechavam em determinados momentos, mas periodicamente elas voltavam a se abrir. Essa condição geralmente estava associada a outras patologias que a pessoa apresentava, diabetes, hipertensão, por exemplo, mas o fato é que ali a gente atendia pacientes que estavam há muito tempo com lesões nos seus corpos. E aí eu me recordo de um paciente cujo apelido era Zé. Esse paciente, um idoso, segundo o que me disseram as estagiárias de enfermagem, há 50 anos sofria com a ferida que ele tinha na perna. Há 50 anos. Você imagina uma pessoa passar tanto tempo com uma ferida na perna. Como eu disse, a ferida se fechava periodicamente, mas voltava a se abrir periodicamente também. É claro, evidente, que havia uma série de razões pelas quais aquilo acontecia com esse senhor. Razões de ordem fisiológica, falta de cuidados em casa, porque quando você tem uma ferida é importante que você faça certos cuidados para que ela cicatrize mais rapidamente. Então faltava uma série de coisas, havia fatores fisiológicos, também fatores de ordem emocional, psíquica, que estavam envolvidos na manutenção daquela ferida. Mas teve um detalhe dito pela equipe de enfermagem que me chamou a atenção e me fez refletir sobre essa questão da identidade. A equipe de enfermagem me disse que esse senhor estava com a lesão há tanto tempo que ele já era conhecido na sua vizinhança como o senhor Zé das Feridas.
a lesão dermatológica havia se tornado parte da identidade social dele. Ele era reconhecido pelas pessoas como aquele senhor que tem uma ferida na perna. E isso me fez pensar na possibilidade, na hipótese, de que talvez o fato de que a ferida havia se tornado parte da identidade social do Sr. Zé, talvez contribuísse para a manutenção dessa ferida. Porque eu comecei a pensar o seguinte, olha, se esse sujeito ele é reconhecido na sua comunidade como o Sr. Zé da ferida, se porventura essa ferida fecha definitivamente, o que vai acontecer? Ele vai precisar modificar a sua identidade social. Ele não vai mais ser reconhecido como o Sr. Zé das feridas. Ele vai ser reconhecido como o quê? Apenas como o Sr. Zé? Será que não haveria, por parte desse senhor, um apego a essa identidade? E esse talvez seria um dos fatores que contribuiriam para a manutenção daquela lesão? Eu comecei a refletir sobre essa hipótese e comecei a pensar como nós, de maneira geral, podemos nos apegar a certas identidades. Pense, por exemplo, numa pessoa que sempre ao longo da vida, desde que começou a trabalhar, essa pessoa sempre foi reconhecida como alguém com perfil de liderança. Em todas as equipes de trabalho em que ela estava, ela exercia esse papel. Ela tomava iniciativa, era proativa, então estava sempre no papel daquela que gerencia, que controla, que coordena. E aí, de repente, depois de, 10 anos trabalhando em funções de liderança, essa pessoa, por mudanças nas suas circunstâncias de vida, por transformações internas, essa pessoa chega à conclusão de que ela não quer mais estar nesse papel, de que ela não quer mais estar no controle, de ter responsabilidade sobre uma equipe, ela não quer mais ser líder. Ela chega a essa conclusão. Porém, quando ela começa a pensar na possibilidade de mudar, de trabalhar com outras coisas e não precisar mais estar na posição de liderança, ela começa a sofrer uma pressão tanto externa, de pessoas que demandam que ela permaneça ali como líder, quanto também uma pressão interna. Porque ela se acostumou tanto a se perceber como líder, essa imagem já está tão estabilizada na cabeça dela, ela já olha para o espelho da própria alma e se enxerga tanto como líder, que na hora que ela pensa em mudar, em fazer outra coisa, em estar em outra posição, ela começa a sentir uma angústia. Como se ela fosse ficar desamparada. Como se, ao deixar a posição de liderança, ela não soubesse mais quem ela é. Então, embora essa pessoa já esteja de saco cheio de ser líder, embora essa pessoa já esteja percebendo que ocupar essa posição está sendo muito custoso para ela, está trazendo uma série de efeitos colaterais prejudiciais para a sua vida, apesar disso, ela não consegue simplesmente sair daquele lugar. Por quê? Porque ela tem muito medo de ficar sem identidade, ou seja, de entrar numa situação de completa imprevisibilidade, de não saber mais quem é. Ela tem medo disso. E ela também tem um apego muito forte aos ganhos que ela obtém com essa identidade. O Sr. Zé, reconhecido como o Sr. Zé da ferida, ele tinha ganhos com isso. Ele tinha um reconhecimento social. Ele tinha o olhar das pessoas para ele. Isso é importante para nós. Da mesma forma, essa pessoa que sempre ocupou a posição de liderança, ela era admirada pelos seus colegas de trabalho. Ela se percebia como muito importante. Ela estava no controle, portanto, ela não dependia das decisões de outras pessoas, porque era ela quem tomava as decisões. Tá entendendo? Então, para essa pessoa, não é fácil sair da posição de liderança mesmo sofrendo. Mesmo tendo chegado à conclusão de que ela está tendo problemas de saúde, que ela está tendo sobrecarga de trabalho, mesmo sofrendo, não é fácil para ela abandonar essa posição
por conta da identidade. A identidade dessa pessoa passou a contar com a liderança como um elemento crucial. Mas aqui ainda eu estou falando para você de uma questão até superficial. A gente pode refletir sobre aspectos ligados à nossa identidade que são muito mais profundos, que dizem respeito, por exemplo, a certos traços que vão fazer parte da nossa identidade e que se constituíram quando nós éramos crianças. Por exemplo, pode ser que você, quando criança, se apresentava, por N fatores, como uma menininha muito dócil, muito boazinha. E as pessoas à sua volta, especialmente os seus pais, mas a sua família extensa também, as pessoas te reconheciam como aquela menininha boazinha. E dessa forma, você foi constituindo a imagem que você tem de você mesma, a sua identidade como sendo a fulana de tal boazinha. Assim como o seu Zé era o seu Zé da ferida. Só que aí você cresce e você passa a estar em certos ambientes e a lidar com certas situações na sua vida que vão exigir que você não seja mais tão dócil, que vão exigir que você não seja mais a boazinha. O problema é que você só consegue se enxergar até esse momento como a fulana de tal, dócil e boazinha. Você só consegue se enxergar assim. A gente poderia pensar, mas por que essa pessoa simplesmente não muda a sua identidade? Por que ela simplesmente não troca? Em vez de me enxergar como a fulana de tal dócil e boazinha, agora eu vou me enxergar como a fulana de tal assertiva, a fulana de tal franca, a fulana de tal que enfrenta situações, que não tenta passar pano, que não tenta entrar sempre em harmonia com as pessoas, que entra em conflito. Por que eu não posso me enxergar dessa outra forma? Porque, como eu disse lá no início, identidade nos fornece segurança. Identidade nos fornece previsibilidade. Então, simplesmente renunciar a uma identidade para assumir outra não é uma coisa simples. Aquela identidade de boazinha está associada a uma série de vantagens que essa pessoa obteve quando criança e que ela acredita que ela ainda continuará recebendo, mesmo na idade adulta. Por exemplo, o olhar de admiração do outro, elogios, proteção. Ah, ela é tão dócil, boazinha, ela não pode lidar com essas situações, vamos protegê-la, vamos blindá-la de ter que enfrentar certos desafios. Então essa pessoa se apega a essa identidade e morre de medo de mudar. E aí a vida dessa pessoa vai ficando aquém do que ela poderia ser, porque ela não topa enfrentar desafios que vão exigir uma alteração da sua identidade. Eu não sei se você está percebendo, mas essa pessoa se tornou refém dela mesma. É como se ela estivesse se sequestrando. Ela está num cativeiro. Ela não consegue ampliar as suas possibilidades de satisfação. Ela não consegue enfrentar novas situações. Ela não consegue crescer. Porque ela está presa àquela identidade constituída lá quando criança. Assim como o seu Zé não conseguia se livrar dessa ferida, não só por conta de fatores fisiológicos que de fato existiam, mas também porque ele estava apegado à sua imagem, à sua identidade social de seu Zé da ferida. Assim como essa pessoa do outro exemplo que eu citei, vai padecer, vai continuar padecendo dos problemas emocionais e até físicos de saúde ligados ao exercício da liderança, porque ela não consegue se desapegar dessa imagem de si mesma como líder. Você percebeu isso? Essas pessoas estão sequestradas pela própria identidade. Isso é um risco ao qual todos nós estamos sujeitos. O ideal seria que nós tivéssemos uma identidade estável, mas não tão rígida, não tão fixa, que não possa ser adaptada, modificada, alterada em função das novas circunstâncias de vida. Mas muitos de nós têm tanto medo da mudança, ou têm tanto apego aos ganhos proporcionados por certas identidades, que não conseguem fazer essa adaptação, que não conseguem tornar a sua identidade maleável, flexível, adaptável. Às vezes, gente, uma reflexão consciente, ponderada, profunda, é suficiente
para a gente topar o desafio de modificar a nossa identidade, de sermos vistos pelo outro e por nós mesmos de outra maneira. Às vezes, uma reflexão consciente e profunda é suficiente para fazer essa mudança, mas frequentemente não é. Frequentemente, nós vamos precisar recorrer à ajuda de um profissional de saúde mental para nos ajudar a fazer essa transição. E aqui, evidentemente, eu sempre vou recomendar, claro, eu sempre vou puxar a sardinha para aquela que eu considero que é a melhor forma de psicoterapia, que é a psicanálise. Essa pessoa que está na posição de liderança e não consegue sair dessa identidade, ela vai precisar fazer análise. Essa pessoa que se percebe como boazinha e dócil desde criança e que não consegue se tornar mais assertiva, mais agressiva, não consegue entrar em conflito porque está presa a essa identidade, vai ter que fazer análise. Porque esse apego tão forte, esse medo tão lancinante de mudar, essas coisas vão precisar de tratamento, de um tratamento sistemático, aprofundado, longo. Não é fácil. Eu espero sinceramente que essa reflexão que eu trouxe aqui hoje para você possa levar você, que de repente se percebe nessa condição, preso a uma identidade, sequestrado por você mesmo, eu espero que essa reflexão possa levar você a buscar a mudança. Seja pela via de uma reflexão consciente, que talvez possa ser suficiente para você, seja buscando terapia, buscando tratar esse apego tão forte que você tem a essa imagem que deveria ser só mais ou menos estável, mas que na sua vida talvez seja fixa, rígida, imutável. E se você gostou dessa reflexão e quer se aprofundar, você quer estudar psicanálise junto comigo, de maneira detalhada, aprofundada, mas com essa didática, com essa simplicidade, dessa maneira acessível, eu convido você a fazer parte da minha escola, que é a Confraria Analítica. É a maior e mais acessível escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você vai ter acesso a mais de 400 horas de aulas já disponíveis sobre diversos temas da psicanálise e mais 2 aulas novas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria, para ser mais um dos meus mais de 3.000 alunos, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir cada um desses e-books separadamente, e se você comprar os 3 separadamente, você vai pagar um total de R$ 171. Mas se você for esperto, se for inteligente, você já vai comprar os 3 juntos, num pacote promocional que sai por apenas R$ 129,90. Os links também estão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário dizendo o que você achou e não deixe, claro, de compartilhar. Isso aqui é utilidade pública, gente. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp. Eu conto com você e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.